Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas convida, recebe o advogado Marcos Araújo, sócio fundador do escritório ASBA, Advogados Associados, que está completando 30 anos de advocacia. 30 anos de acompanhamento e crescimento junto com as evoluções tecnológicas do direito e também com as evoluções da cidade, das leis e uma série de coisas que a gente vai conversar tudo isso com o Marcos Araújo, que deu a honra da sua companhia, né? Abrir um pouco do tempo dele para poder bater esse papo com a gente. Marcos, muito obrigado. É uma honra recebê-lo. Eu sou um admirador seu. Você tem uma história muito forte, né? Muito grande e muito respeitada na cidade de Mossoró. Então, para a gente do Tuca Viegas Convida, é muito bom estar te recebendo. Obrigado pela tua presença. E eu queria começar te perguntando como foi que começou tudo, né? Que foi de uma forma bem pequenininha, simples, né? Você estava falando antes da gente começar a gravar como começou o escritório. Eu queria que tu situasse a gente do início da carreira de advogado, né? Que já há 30 anos. Muito obrigado. Eu sou quem agradeço por participar desse privilegiado espaço. Eu já assisti várias edições do Tuca Viegas Convida. Eu sou seguidor. Sigo o seu canal no YouTube de muito prestígio e também sou um admirador seu. Então, não estou jogando confete, porque eu não tenho mais idade de fazer desbragadas bajulações. Eu sou muito autêntico e sincero. Mas é um prazer, então, muito obrigado por estar no seu canal, no seu espaço, né? e participar da sua audiência. Bom, eu iniciei há 30 anos, nós estamos fazendo 30 anos, em uma sala alugada na rua Dionísio Filgueira. Meu primeiro senhorio foi Almir Gomes da Silveira, o famoso Almir do Laçador. Eu passei 10 anos como inquilino dele. Eu comecei com uma mesinha, uma máquina de escrever Olivetti, linha 58, e 2 cadeiras. Se alguém chegasse, 2 cadeiras emprestadas, se alguém chegasse mais 2 pessoas, eu tinha que me afastar a mesa, me sentar num batente que tinha na janela e dar a minha cadeira. Então, o limite era 3 pessoas na sala. Esse é o início diria assim, bem precário quando iniciamos, mas com muito estímulo. Eu posso lhe dizer que minha dedicação e meu desejo sempre foi a advocacia. Eu cheguei a passar em concursos públicos, fiz concurso para procurador federal, cheguei a ser aprovado. Fiquei um tempinho, mas eu renunciava aos concursos, logo em seguida passei algumas etapas no concurso de magistratura, e quando cheguei na prova oral eu desisti, porque o meu desejo era ser advogado. Estava na minha gênese, no meu instinto, no meu estímulo mesmo de ser advogado. Marcos, a máquina você ainda guarda, né? Guardo, ela é minha companheira. Está aqui, né, muito bem conservada, é o meu primeiro amor, né? Eu guardo com todo carinho do mundo, fica ali em cima da minha escrivaninha na lateral. Ela, para mim, eu redigi minhas primeiras petições, eu me lembro de fazer petições para ela já na época por o Tribunal Federal de Recursos. Foi um tribunal que foi extinto com a Constituição de 88, depois foi mudado para o STJ, mas eu, estagiário de direito, eu já tenho essa maquininha e eu comecei a fazer petições com ela com todo carinho do mundo. Ela ainda está funcionando, vez por outra ela ainda dedilha a máquina. Mata a saudade. Mata saudades. Marcos, você, assim como a máquina de escrever, né, tudo evoluiu muito, né? A gente falando do direito, né? Até o formato de fazer as petições. Hoje, vocês fazem praticamente todas essas, né? Acompanham os processos, tudo via internet, tudo via online. Como é que é esse processo todo, né? Essa transformação toda? Mudou muita coisa, né? Muito. É interessante que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, se você fosse um congresso de direito, um palestrante dizia: olhe,
Se enterrar um juiz ou um advogado no século XV, se desenterrar agora no século XX, não tem mudado nada. A forma de fazer o direito é o mesmo, são códigos escritos, são textos lá impressos, o processo é impresso. Interessante. Até 20 anos atrás dizia-se isto. Hoje, no entanto, se um advogado que tivesse sido congelado no Tibete, no Himalaia, foi congelado lá, e conservou-se vivo, se descongelar ele numa máquina daquela, numa câmara hiperbárica pressurizada, trouxer agora para este dia, ele não sabe mais trabalhar, porque nós migramos da máquina de escrever para o tablet, né? Dos sistemas, dos processos impressos para o processo virtual. Alvin Toffler, um escritor americano deste final de século, né? Morreu agora em 2016, ele dizia que o analfabeto do século XXI não é quem não consegue ler e escrever, mas quem não consegue desaprender, aprender, desaprender e reaprender. Eu estou nesse processo de Toffler, porque eu sou um advogado do século passado, tive que vivenciar com processos físicos de papéis. Só para você ter ideia, Tuca, a intimação dos advogados era feita pelo Diário Oficial do Estado, impresso. Era um jornal de 300 páginas, que saía, era impresso no Natal, só chegava em Mossoró com 48 horas, com 2 dias, imagine. A gente recebia aqui, eu era assinante do Diário Oficial do Estado, e ficava procurando o meu nome com uma lupa no Diário Oficial, né? Hoje nós temos serviços de busca automática. O Diário Oficial é eletrônico, eu boto lá um Ctrl F, boto meu nome, das minhas intimações, ele pesquisa, tem 1000 formas de pesquisa. Então, do meu início até hoje, você tem ideia, minha primeira secretária, ela tinha uma função, atender as pessoas e ler o Diário Oficial do Estado. Ela começava a ler de manhã, entre um atendimento e outro, e terminava às 5 da tarde, com 300 páginas, procurando meu nome página por página. Sem contar que se eu advogasse no outro estado, na Paraíba, no Ceará, eu tinha que ter um diário oficial de cada estado. Você imagina para ler. Eu lembro, quando você falou disso agora, da estagiária, da secretária, eu lembro de amigos, quando eu morava em Natal, que eram estagiários em alguns escritórios, e aí eles falavam, como é, a gente conversando, né, e tal, como é que é o estágio? Não, meu estágio é olhar o diário oficial para ver se tem alguma petição, alguma coisa do escritório que eu estou trabalhando. E eles ficavam lá lendo, né, linha por linha, né, porque eram umas coluninhas pequenas, né, que só citava o processo, aí tinha um número e você ia atrás e tal. Vamos da parte. Então, você imagina, só para você ter ideia, um juiz ia pedir uma providência a um outro, isso se chama carta precatória. O juiz pede para citar alguém em outra cidade. Então, você manda uma carta precatória para citar alguém. Era feito antes por via impressa Correios. Então, se mandava a carta precatória, às vezes era extraviado, ou seja, não tinha cumprimento, porque os Correios tinham perdido. Você pedia a reexpedição. Então, daqui que mandasse de novo, que chegasse lá, que o juiz levava-se anos, meses até. Hoje, uma carta precatória virtual, o juiz bota no sistema hoje, o auxiliar técnico com a carta precatória, lá para Penedo, o canto mais remoto do país, lá para Amazonas. O juiz está lá recebendo nesse instante e já está mandando um oficial de justiça e cumprir simultaneamente. Você imagina uma correspondência que saísse de Mossoró para uma carta precatória de um juiz para uma cidade do interior do Amazonas, Rio Negro, por exemplo, no Amazonas. Levava 30 dias só o envio postal. Cumprimento, então, era sem fim, né? Então, nós constituímos uma sociedade digital e hoje um direito digital. E esse direito digital é quem está tomando de conta. Por exemplo, as compras que nós fazemos hoje na internet já são 42% do volume de negócios de comércio, né? Então, o e-commerce, como se chama, já é 42%. 58% é no físico, 42% já é por compras eletrônicas. Então, o nosso mundo virtual e real é muito simultâneo. Eu lembro, antes da pandemia, 2019, teve um fórum de negócios em Natal, eu participei, e um dos palestrantes, eu não vou lembrar o nome, tenho medo de cometer o erro de citar o palestrante errado, mas ele disse,
Se a sua empresa não cabe no celular, então ela não existe. A sua Não empresa tem que existe. caber no celular, ela tem que caber no... Aí as pessoas começavam a se questionar, pô, mas a minha empresa é gigante, ela tem que caber, ela tem que ter a tecnologia de você ter todas as informações aqui, você busca, e hoje está se fazendo isso. Marcos, isso mudou muito na relação com os clientes também? Sim, mudou. Hoje, por exemplo, nós fazemos videoconferências com clientes em São Paulo, né, com clientes do Rio, etc. Então, já se manda links para fazer videoconferência. Hoje, coincidentemente, nós perdemos mais tempo e ganhamos mais tempo. Mas outro dia eu fiz sustentação oral. O que é o tempo hoje? Né? Essa disposição do físico, de você estar, e o virtual, você está fisicamente ou não. Eu faço sustentações orais hoje na minha sala. Antes eu tinha que ir a Natal para o tribunal para fazer uma sustentação oral. Ou Brasília, quando tinha sustentação oral nos tribunais superiores. Eu faço sustentação oral hoje nos tribunais superiores da minha sala. Veja como isso nós ganhamos, né? Ganhamos. Outro dia eu fiz uma sustentação oral no Tribunal do Estado do Paraná. Eu teria que, em outra situação, eu teria que pegar um avião e ir a Curitiba, 3 horas de voo para Natal, ou sei lá, ou, aliás, para Recife, para Natal, Curitiba, São Paulo, etc. Em suma, quantas horas de voo até me deslocar? E hoje se faz virtualmente, né? Mas nem mais, veja como é interessante, nem só isso, olha. Nós temos outras realidades. Penhora. Antes, o juiz teria que mandar um oficial de justiça num processo de execução e ir até o banco para o gerente penhorar um crédito que tivesse em conta, para penhorar um crédito em conta. Hoje, o juiz entra num sistema chamado Bacenjude e ele penhora o dinheiro do sujeito. Uma dívida ou execução que envolva um carro, ele entra num sistema chamado Renajude e vai lá, o sistema vai. Então, hoje, nós somos dominados pelo sistema. O ser humano está se automatizando e as máquinas elas estão se humanizando. É interessante, nós temos, no Supremo Tribunal Federal, tem um sistema chamado Victor, que ele faz o que é o Victor? É uma inteligência artificial que ele cataloga decisões do Supremo sobre assuntos. Então, se você entrar com uma petição hoje no Supremo, o Victor já diz assunto tal e já diz ao ministro quantas decisões ele tem sobre esse determinado assunto. Tem escritório de advocacia chamado, tem a Urbano Vitalino, tem Carol. Carol é um sistema que a Urbano Vitalino fez que dispensou 300 advogados. Meu Deus. No sistema Carol, você entra, a Urbano Vitalino é advogado, eles fazem a assistência jurídica da Vivo, claro, tinha essas empresas de telefonia. Nós chamamos isso de advocacia de massa, porque tem muitas ações coletivas sobre a mesma coisa. Telefone fora de área, erro nisso. Aí o advogado entra com dano moral. Carol, que é a inteligência artificial do Urbano Vitalino, faz as defesas de todas. Ela pega o assunto e já dá a defesa, a decisão. Hoje nós temos um problema chamado data scrapping, que é raspagem de dados, que esses sistemas são criados para pegar os dados e dizer assim, esse assunto, a decisão que se tem aplica isso. Até cognição preditiva de como o juiz vai decidir os Caramba. sistemas que estão fazendo. Então, hoje nós estamos manipulados por sistemas. Né? Marcos, isso, assim, a gente fazendo uma análise bem rasa, né? É uma pergunta bem simplista da questão. Isso não tira muitos profissionais do mercado? Tira. Nós estamos agora. Tem uma pergunta agora: se vai ter advogados amanhã. Tem até um escritor em inglês. Eu lembro há pouco tempo, eu não sei quem foi a Exame, no ano passado, não, esse ano, a gente ainda está em 2021. Acho que em setembro ela colocou as profissões do próximo, da 2022 até 2025, e os advogados parece que estavam assim, tipo, será que ainda vai ter advogado? Qual vai ser o futuro do advogado nessa sociedade digital? Né? Eu já escutei algumas previsões até apocalípticas, né? Bem ao gosto de Shakespeare. Até um personagem em Henrique VI, na obra de Shakespeare, que é o açougueiro Dick, Dick the Butcher, o açougueiro, que ele diz assim, ele sugere
ao líder rebelde Jack Cade, ele diz: a primeira coisa a se fazer é matar todos os advogados. Ele disse que a solução seria matar todos os advogados. Eu tenho assistido algumas previsões apocalípticas. Olha, é o fim dos advogados. Não vai existir mais advogados. Mas eu acho que não. A inteligência artificial no direito não será a morte da advocacia. Eu acho que não, porque nós ainda temos um componente humano de avaliação. Mais das vezes, o cliente ele quer escutar uma palavra de apoio, ele não tem necessariamente uma querela, ele não tem uma confusão. Por exemplo, hoje, 50% das pessoas que me procuram, eu consigo resolver com um telefonema, eu faço aproximação, mediação. Nós temos uma cultura da litigiosidade, antes era só assim, briga, briga, briga. E a gente percebeu que o judiciário não dá todas as respostas. É melhor, às vezes, o entendimento. Os nossos antepassados diziam, né? É melhor perder um boi do que um boi todo, do que a boiada toda, né? Então, hoje, essa cultura da litigiosidade que formou os profissionais do direito do século passado está se mudando. Hoje é mediação, aproximação, negociação. Em suma, técnicas de resolução de conflitos que não seja pela via judicial. Então, quem vai fazer isso? A máquina não faz isso. A máquina não faz isso, né? Esse Richard Thurston, que é um pesquisador inglês, ele diz que os advogados, vai haver advogado amanhã, então o livro Tomorrow Lawyers, perguntando se vai ter advogado amanhã. E claro que vai ter. Os advogados de amanhã são os conselheiros, porque que vão chegar e dizer, olha, os conselheiros do passado, olha, isto não tem futuro, ou até em contratualista, se bem, viu, Tucas, hoje nós temos, Tuca, nós temos programas que fazem análise de contrato. Então, você tem um contrato e tem lá um aplicativo que faz uma análise para ver se o contrato é equitativo, é equânime, se é desigual, se está prejudicando alguém, se não está. Nós temos. Nos Estados Unidos, tem software para fazer defesas de multa de trânsito. Você paga $9 e a inteligência artificial você diz o dia, o evento, qual foi, e a autuação. E ele já lhe manda uma defesa para o seu e-mail pronta para você protocolar no sistema. Então, está tirando da advocacia, né? Assim como está na medicina, né? Claro. Medicina é de diagnóstico hoje. Acabou-se o médico clínico geral, que você chegava lá e fazia queixa das dores. Hoje as especialidades estão mais específicas, e a máquina dá o diagnóstico. Você chega, não, o médico só faz prescrever, faça uma tomografia, faça não sei o quê. E aí o exame já vem com a precisão. Exatamente. Cada vez afunila mais, né? Uma coisa muito... O cara é especialista em olho esquerdo, né? O especialista em olho direito, né? Daqui a pouco o oftalmologista vai ter um... Aí você já tem, né? Aquele, não, o fulano é melhor em retina, não, em catarata é melhor fulano de tal. Dentro da própria visão você já tem várias ramificações. Não tem mais o otorrino laringologista. Claro que tem o otorrino, mas tem aquele ali que é melhor em nariz, aquele é melhor em ouvido, o outro é melhor em garganta. E o que eu acho bom, ortopedia. Ortopedia, o cara, se é bom... O ortopedista, o cara, eu só faço o joelho. Esquerdo. Esquerdo. O olho direito é o outro. É o outro. Eu tenho um cunhado que é ortopedista e ele fala muito isso. Eu tive até uma lesão no quadril há pouco tempo correndo, eu gosto de correr, e aí eu fui fazer uma série de radiografias, ultrassonografia, ressonância magnética, um monte de coisa, que eu já sou um senhor de 57 anos, aí no final ele deu o diagnóstico. Idade. Então, você tem que fazer os aquecimentos diferentes, fortalecimentos musculares para você. Você não tem mais 18, 20. Só para contar uma historinha. Minha tia tem 80 anos. Eu tenho uma tia de 82 anos de idade. E ela foi um ortopedista com dor no joelho direito. E quando chegou lá, o ortopedista disse... Ela disse, olha, doutor, vim, estou com dor no joelho direito. Aí eu disse... isso é a idade. Ela disse, não, doutor, porque o esquerdo tem a mesma idade do direito. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa. Não é a idade. Que mulher, hein? Fantástica. Que mulher fantástica. Ela tem umas tiradas muito engraçadas. Sagacidade fantástica, né? Outra, ela foi no outro médico, aí estava o médico lá passando mensagem por WhatsApp e só dizia, só um instantinho, senhora, e outra mensagem por WhatsApp,
Só um instantinho, senhor. Outra mensagem para o WhatsApp. Depois da quinta mensagem, ela ficou de pé e disse, doutor, estou indo embora. Muito obrigado. Se espere, eu vou... Não, vou mandar mensagem para o WhatsApp, que o senhor atende mais rápido. Bem mais eficaz, né? É bem mais eficaz. Marcos, esses 30 anos surgiu um livro, né? Sim, foi. Então, pronto. Nós estamos falando do paradoxo, do meu passado e o presente. Né? Das intimações que vinham pela leitura e agora a intimação que vem direto por e-mail. Ou mais ainda, o grande aparelho, a grande revolução pré-tecnológica que eu conheço foi o fax, que eu podia receber fax, né, com intimações ou passar petições por fax. Então, que beleza. Hoje, do meu smartphone, eu transmito, eu entro no tribunal, entro no fórum, faço petições, protocolo pelo smartphone. Então, o escritório parou e pensou assim, peraí, 30 anos, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma relação entre o direito do passado e como vai ser o direito do futuro. Escrevemos um livro chamado O Direito e as Novas Tecnologias na Sociedade da Informação. Nós reunimos vários autores, professores... Só mais um pouquinho, por favor. Só levantar mais um pouquinho. Aqui do seu... certo, perfeito. Perfeito. Então, este livro aqui, nós reunimos vários autores para falar o que impactou no direito essa tecnologia, né, essa sociedade da informação. Então, a internet, o uso da internet, na educação, então, nós temos artigos sobre educação, sobre inteligência artificial, sobre a internet das coisas, IoT, que a gente não imagina, os carros que são automatizados, por exemplo, de quem é a responsabilidade civil no futuro, o condutor que atropela em carro eletrônico, em carro com motorista automatizado, de quem é a responsabilidade de um alarme de inteligência artificial que não reconheceu a voz do autor, do dono da casa, de um comando de voz, e fez com que, agora nos Estados Unidos, há pouco tempo, a Alexa estava sendo processada, a Amazon estava sendo processada pela Alexa, porque o alarme da casa era pela voz, e ela não reconheceu a voz do filho para desarmar o alarme. E aí tocou o alarme e o pai atirou no próprio filho, então, porque achou que era um estranho. E aí, de quem vai ser essa responsabilidade no futuro? Então, nós temos uma coletânea de artigos. Por que é que há um geopricing? Por exemplo, nós tivemos no caso da Decolar, a Decolar.com. Se você entrasse e estivesse lá na Argentina, ela sabe onde você está, ela tem geolocalizadores, você conseguia alugar mais barato um flat em Copacabana que se estivesse no Brasil. Então, por que essa distinção de preços entre a Argentina e o Brasil por meio de geolocalização? Então, esses problemas da geolocalização, por que é que eu tenho que ser geolocalizado na hora que vou utilizar um aplicativo? A falha desses contratos, para poder entrar no Instagram, eu tenho que aceitar os cookies, né? Por que aqui, para entrar no YouTube, eu tenho que aceitar as propagandas, essa relação de consumo, né, na eletrônica? Então, nós estamos na digitalidade, então, nós estamos tratando disso, né? Porque o direito está sendo modificado pelas tecnologias, a revolução, a teleadvocacia, nós estamos falando da teleadvocacia, né? A informatização dos processos no judiciário, se isso está sendo um desserviço ou está um aperfeiçoamento do serviço, porque nós estamos nessa transição, só para você entender, por exemplo, a média dos desembargadores, a média etária dos desembargadores é de mais de 60 anos. Esse pessoal não é tecnológico, por isso que nós temos uma associação de GAF. Desembargador deixa vazar um áudio ligado falando de um colega. Teve um outro dia, ele disse, essa velha coroca lá no STJ, só diz besteira. Um desembargador que a mulher sentou no colo, um ministro do STJ que estava só de toga e de cueca, esqueceu da câmera. Então, nós estamos passando por essa evolução e termina que a gente tem que ter a preocupação de não ser uma involução na diminuição dos serviços. As aulas por sistema remoto, por meio remoto, contribuíram para a educação. Há
ou há uma redução do nível de aprendizagem com isso. Então, esse livro uma coletânea de artigos de pessoas que têm gabarito, tal, com experiência nisso, com grande expertise, que escreveram sobre os impactos da tecnologia no direito. Uma curiosidade, como foi essa seleção dos autores, né? Porque são quantas pessoas que estão com... Somos 22 ao todo. É assim, Muito os bom. sócios do escritório, nós escrevemos, e fomos pegando professores que têm vivência com o tema. Por exemplo, a professora Denise e Fernanda escreveram sobre educação e tecnologia. Pablo Fouquim, de Minas Gerais, que é pós-doutor lá na UFMG, escreveu sobre geopricing, essas técnicas de preço. Então, o caso Microsoft da Cambridge Analytica, aquele negócio que aconteceu nos Estados Unidos, da eleição de Trump e tal. Então, aí pegamos o professor Ulisses Reis, nós temos uma pesquisadora, Mariana de Siqueira do Natal, da UFRJ, a UFRN. O UFRN, eu estava lembrando do colega da UFRJ. Então, escreveu um artigo muito bom sobre inteligência artificial. Então, nós estamos fazendo essas relações, né? Porque você vê essa internet das coisas, o lixo eletrônico, nós estamos produzindo isso, né? O nosso celular, cada dia, está ficando mais obsoleto. Se renova, nós estamos na edição? No iPhone 15, iPhone 16, e quem tem um iPhone 2 vai fazer o quê? O iPhone 4, 5, 6, né? O Galaxy já está no 14, sei lá, Galaxy 11, 12, 20, sei lá. Em suma, isso tudo vira lixo. É esse lixo eletrônico que vira obsoleto muito rápido. Outro dia, a gente estava com a TV 4K, hoje é 5K. Né? Quando surgiu a Smart TV, para mim era o mundo da revolução. Agora já não. Agora, quanto mais fina, melhor, né? Quanto mais... 4 milímetros. A Samsung lançou uma TV de 4 milímetros. Você imagina 4 milímetros. Papel. Uma folha de papel. 4 milímetros de espessura. Uma folha de 4 milímetros de espessura. Né? Então, a ideia era falar isso, sobre essa transição que o direito está acompanhando, e cá para nós está estupefato, porque ele não sabe como cuidar, por exemplo, como proteger seus dados. Banco de base de dados. Hoje tem um site aí chamado Tudo Sobre Todos, www.tudosobretodos.com.br. Se você botar lá seu nome ou meu nome, ele vai dizer onde eu moro, porque ele faz relação de todas as contas de consumo, de energia, de água, etc., telefone. Ele tem identificação de onde eu moro, dos meus vizinhos. Então, ele tem um posicionamento geográfico a meu respeito, sabe? E é interessante que, vamos supor, se eu colocar agora no Google, Marcos Araújo, Tuca Viegas, né, o nome de alguma pessoa, a primeira coisa que aparece, processos na Jus Brasil. A primeira coisa, antes de falar qualquer outra coisa. Aí depois você vem, entrevista em tal lugar, material não sei o quê, mas primeiro é processos, ou empresas a quais ele faz parte. Vai logo a parte jurídica em primeiro lugar, né? E o perigoso é isso, é o controle dos dados. Só para dar um exemplo, na China, o WeChat, que é um aplicativo social, o substituto do Facebook, lá na China, é o WeChat. É uma plataforma. É uma rede social. Sim. Uma rede social, como o Facebook. Pois muito bem, o governo fez um monitoramento de tal modo, por exemplo, que é possível ele identificar quem está na rede que é inadimplente. E se divulga de tributos ao governo chinês. E se divulgar veículos, placas, etc., o governo interdita os bens pelo aplicativo, deixa indisponível. Entendeu? Fantástico. Então, monitoramento de dados foi utilizado muito nesse período da pandemia em relação ao coronavírus. Quem entrava no hospital chinês, no hospital público, que se cadastrava, eles iam verificar se estava no WeChat, nessa rede social. Então, o governo mesmo informava ao outro usuário
onde ele estava. Se o cara tinha se locomovido, o outro usuário recebia um informe. Você está a 500 metros de fulano de tal, que ele está com coronavírus. Caramba! Isso Tem os lados super positivos, né? e tem uns lados muito negativos. A gente não sabe o que é que a Siri ou Siri faz com a gente. Que vez por outra eu estou aqui com o meu iPhone e diz assim, eu não entendi isto, mas está desligado. Eu não sei se já aconteceu com você. Não, acontece demais. A gente estava ontem, né, quando a gente foi, que eu te falei que a gente tem um grupo que faz umas ações, né, distribuição de alimentos, e a gente está numa campanha para comprar um fogão industrial. E eu falei, hoje, quando eu abri, 6h30, 7 da manhã, quando eu abri o celular, fogão, tanto, Magalu, fogão, não sei o que. Eu não falei com você, eu falei com outra pessoa. Marcos, a LGPD já se adequou a essas coisas? A gente ainda está... Porque a gente pegou algumas inspirações europeias, né, algumas coisas. A gente está com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, está funcionando adequadamente nesse sentido? Não. A LGPD é uma tropicalização do Regulamento de Proteção de Dados da Europa. É um modelo tropical nosso, né? Mas só para você ter ideia, 2018, a Lei 13.709, é 2018 que criou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, levou 2 anos para ser regulamentado, foi regulamentado em 2020, e a autoridade, a agência que cuidaria, que multaria os casos de abuso, etc., foi criada em janeiro deste ano, em janeiro de 2021. Então, 3 anos. E a agência está com a pauta de regulação, ou seja, está botando os instrumentos agora. Resolução sobre isso, resolução sobre aquilo. Agora, a pauta de regulamentação dela vai terminar em junho de 2022. Então, ninguém foi multado ainda. E nós já 4 anos, né? 4 anos. Tivemos um caso de vazamento de dados do Banco Inter. O Inter vazou 13 milhões de dados que tinha. Tivemos o Serasa, que fez um vazamento de dados absurdo, então CPF, etc. Todos os nossos dados que o Serasa coletou esteve a uso. Teve um vazamento de dados do Detran de São Paulo, de 15 milhões de usuários do Detran, em suma. E esses órgãos não foram multados, porque a preocupação é essa. Aqui, Tuca, o que tem se dito é que o futuro petróleo, que foi do século XX como fonte de riqueza, o petróleo do século XXI são os nossos dados. Os nossos dados é quem dizem o que nós somos, o que nós gostamos. Imagine, tem uma brincadeira dessa, um dia botaram uma tenda de uns futurólogos, eu não sei se você viu, isso, fingiram que o cara era uma espécie de cartomante, uma tenda branca e tal. E aí as pessoas chegavam e davam o nome. Plantal, tá, em que trabalha? Ele disse, só um instantinho. Ficava fingindo que estava lendo lá, assim, com além, transcendente, uma ligação mediúnica. Aí ele dizia, você trabalha não sei aonde, tem não sei quantos filhos, o nome do seu marido é não sei quem, e a pessoa, como você, meu Deus, não sei quem, você perdeu não sei quem. Só aí, quando caía, aí a pessoa ficava impressionada, meu Deus, realmente, o senhor é um guru, tal. Aí caía uma cortina, aí estava o pessoal de trás, pesquisando rede social, tudo. Eu não sei se você já viu esse vídeo, é bem bacana, né? Não vi, mas O Itaú muito interessante. O Banco Itaú fez até um comercial legal sobre isso, sobre dados. O cara está na rua e diz, fulaninha, você queimou... Você não trocou ainda aquele carro número tal, porque saiu a placa tal, não sei o quê. O seu IPTU é tal. Foi muito interessante. Mineração e tratamento de dados é a riqueza do futuro, quem vai poder dar informação, quem vai ter nossa informação para manipular. Ora, no metrô de São Paulo, uma empresa chamada Via 4 resolveu fazer leitura facial. São leitores faciais, ou câmeras que fazem reconhecimento facial. Mas aí, o reconhecimento facial era para saber o estado espiritual e o estado psicológico das pessoas, para fazer propagandas direcionais. Então, no final da tarde, você passava muito cansado, etc. Então, eles faziam a propaganda
que fosse bem chamativa, para direcionar. Você é do mundo do marketing. Centrum para não sei o quê, energizar, fósforo, tal, magnésio. Isso, então pronto. Então, o que é interessante, nós somos agora não a psicografia do mundo espiritual, mas a psicografia dos nossos comportamentos atuais. A leitura facial vai ser feita. Ó, a história do Face App, de uma brincadeira, eu acho que era do Facebook, que você dizia qual princesa você seria. Aí fazia um reconhecimento, era do Instagram. Estava coletando os dados de graça de todo mundo, os dados do rosto de todo mundo. Né? Então, pode indicar um creme, daqui a pouco a pessoa recebe um e-mail dizendo um creme. Um dia eles fizeram um cruzamento de dados da empresa de eventos lá de São Paulo, eu não lembro se era a Simpla, com a rede de hotéis. Quem se cadastrava no hotel, o hotel jogava o e-mail para a Simpla já mandava a programação do dia de São Paulo, a programação de eventos. Em suma, é isso, né? Essa circulação de dados é que vai pautar nossas e é o que hoje todas as empresas estão fazendo, né? Eu presto assessoria para algumas empresas algumas imobiliárias, e é a coisa que mais, a busca incessante pelos clientes, né? Para oferecer o produto para o cliente, então você vai traçar o perfil. Marcos Araújo, advogado, idade, ele gosta disso, ele torce para não sei o quê, ele vai normalmente tal restaurante, ele circula, o carro dele é ano tal, Paraná. E aí você é uma concessionária tal, e aí você vai lá, seu carro, que isso já funcionava antigamente, né? Quando a gente tinha um sistema até mais simples. Mas hoje você coloca tudo numa planilha e você sai com um monte de dados ali, né? Você instala o CRM, que é o que é uma coisa que já tem muito tempo, mas as pessoas estão utilizando muito mais agora, e você faz todo esse acompanhamento do pré, né, da venda, do pós-venda, e sai fazendo isso. E é o que está valendo, né? É o perfil do consumidor, né? Ele cria o perfil do consumidor, o que é que você adquire e o que não adquire. E foi aí que a Magalu criou a persona dela, né? Que é a Lu, que foi... Porque a maioria dos clientes se identifica com aquela daquele jeito, com aquele perfil, e é dessa forma que estão indo, né? Mas o humanizado fica muito, né, a desejar, e as pessoas ficam carentes disso, porque eu recebo vários e-mails, e muitos eu nem abro, porque já está ali, que ele é uma propaganda, já está ali, que aí eu vou lá na central para me descredenciar daquele e-mail para não estar recebendo mais. Essa sensibilidade também as pessoas têm que ter para saber que não pode, né? Porque incomoda. A gente não tem, incomoda muito. Marcos, vocês sempre tiveram uma preocupação, né? Vocês têm uma preocupação, né, com o desenvolvimento social, né? Vocês sempre gostaram muito do perfil de vocês do escritório, né? De trabalho teu, você sempre passou isso. É uma das coisas que eu falei no início, que admiro você por essas coisas, né? Essas ações, intenções, eu não diria nem intenções, eu diria efetivações de projetos para atingir melhor as crianças, as escolas, né, a educação, para poder motivá-las, para poder criar uma oportunidade, um senso de perspectiva para que possam crescer, que possam evoluir através da educação, né, que vocês criaram prêmios de redação, uma série de coisas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Pronto. Então, assim, só para lhe contar, nós viemos da rapalha, da pobreza, todos nós sócios, somos filhos de agricultores. Então, eu, Naerta, Fernanda, Evans, tal, somos os sócios atuais. E tem Barreto, que teve um pai médico, mas o pai também tem uma origem muito humilde, de família humilde. E a nossa preocupação é assim, eu digo sempre que nós não somos instrumentos, só agentes jurídicos, nós temos que ser agentes sociais. E o agente social ele tem preocupação com o outro. Né? Viver em sociedade é um radical etimológico que é sócio na metade, eu sou sócio na metade do outro. A etimologia da palavra sociedade vem de ser sócio na metade do outro. Então, o escritório ele se preocupa muito com essa responsabilidade social. Tanto é que nós temos muita advocacia gratuita, advocacia pro bono.
Então, Pro nós bono. fazemos pro bono, nós fazemos para o bem, né? Em latim, pro bono. Então, nós fazemos a advocacia da Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró, os cegos, somos nós que fazemos assessoria. Alguns casos de epidermólise bolhosa, nós fazemos atendimento às ações judiciais. Somos também voluntários na Liga do Câncer para obtenção de medicamentos e tudo mais. E aí já estou dizendo a você que vou me engajar na sua campanha aí do fogão industrial, pode contar depois, você me diz aí como contribuir, que nós vamos nos engajar. Então, o que é interessante, diferentemente do modismo, do Black Lives Matter, né? Black Lives Matter, vidas negras importam, para mim, todas as vidas importam, brancas, amarelas, etc. Né? Então, nós temos um discurso hoje sociológico que é para essa situação. I can breathe, aqueles americanos criaram, eu não consigo respirar, no caso de George Floyd, aí botam milhões de pessoas na rua. Mas qual a atitude concreta em favor do próximo? Eu sou mais a favor de, ao invés do discurso político ideologizado, de que não ajuda isso, etc., fome, pobreza, ação concreta. Então, você faz muito mais distribuindo alimentos, como você faz e tem o seu grupo nos domingos, do que alguém que diz que faz discurso ou escreve páginas e páginas de texto na internet sobre a necessidade do outro, do alimentar. Eu sou mais a mão que acolhe. Eu me lembro sempre de Irmã Dulce e também de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: a mão que acolhe e que doa, e que abre, e que alimenta, faz muito mais efeito do que a boca que fala. Então a mão que Verdade. alimenta faz muito mais efeito. Então, mas o escritório ele pensa nessas situações de carência social, de medicamentos, de atendimentos de deficientes e tudo mais, mas tem uma preocupação. Qual foi a mola propulsora nossa? O que nos fez mudar a nossa realidade familiar? De onde eu saí da agricultura, o que fez na época sair do campo, não sei o quê, a educação. Então, a gente pensou em homenagear a Padre Sartre, que é o maior educador vivo que eu conheço de todos os tempos, mas de todos os tempos mesmo. Então, Padre Sartre. E aí criamos um concurso chamado Concurso de Redação Padre Sartre Cavalcante Dantas, que a gente ia para as escolas periféricas, as escolas públicas de Mossoró, para falar para crianças e adolescentes sobre a educação como viés transformador. A educação que também vem da etimologia de educare, que quer dizer ir para adiante, formar para frente, né? E formar para frente. E a gente levava essas palestras e esses diálogos lá e dizia, pessoal, ó, vocês podem, e era uma aula de cidadania, a gente levava advogados, juízes, etc., para contar a história pessoal. O exemplo, né? A gente levou algumas vezes uma juíza que foi menina de rua, doutora Glaucia Gadelha, uma juíza do trabalho, foi menina de rua. Olha, eu passei necessidade, fome, estudei. Né? Então, a gente levava o exemplo. O que mudou? A educação. E aí o concurso era uma temática de redação para ele escrever sobre o valor da educação, sobre o que a educação transformava. O vencedor a gente patrocinava, ficava como uma espécie de afiliado. A gente colocava na escola e garantia o ensino médio e o ensino, até a entrada no ensino superior, a nosso custo, com tudo, material escolar e tudo, uma escola privada de qualidade, que era o Colégio Diocesano. Nessa pandemia, a gente ficou prejudicado, porque o concurso de redação ele tem por pressuposto maior dar essas aulas de cidadania e dizer que o traficante não é a pessoa importante do bairro, porque o que é interessante, o exercício de autoridade para uma pessoa periférica, como o Estado não entra lá, o exercício de autoridade é do traficante, do líder, da pessoa, né, que detém a milícia. E a gente vai lá para dizer que o grande valor que está lá, mesmo na pobreza, mesmo em condições humanas, o grande valor é da educação, que a escola é o melhor local para a frequência, que é o ambiente que vai transformar ele, que não é ele ser vendedor ou mula, ou seja, quem for daquela pessoa, que ele vai adquirir status. E a gente fala da brevidade, das pessoas que morrem cedo, e falavam das crianças que não conseguiam chegar à adolescência, o adolescente que não chegava a ficar na fase adulta, em relação ao tráfico, que o tráfico recruta
são vidas que se perdem muito rápido, né? Então, esse concurso de redação tinha, assim, era um grito de alerta, um grito para a formação da cidadania, um grito para que eles se motivassem para isso. E o concurso teve 10 edições, nós estamos para fazer uma edição futura, depois que passar a pandemia, porque o forte do concurso ainda é a palavra. Não é o que se gasta para levar esses meninos para a escola privada de qualidade e ficar dando material a ele, não. O forte não é o vencedor que ganhou o concurso, ganhou um notebook, ganhou uma bolsa permanente ou material escolar, não. O forte do concurso é a esperança. A esperança que transforma, a esperança que diz, olha, eu posso, não ganhei o concurso, a gente diz sempre, olha, você pode até nem ganhar o concurso, você pode nem ter uma escrita melhor, e aí a gente contava algumas histórias, juízes, promotores diziam, eu fiz 26 concursos para poder passar num. Eu fiz 20, então a gente terminava desmitificando a ideia de que o bom está lá em cima no topo, mas que o que forma o bom é uma coletividade. E essa coisa de eles se espelharem, né, nesses exemplos, né, os famosos cases, né, reais para eles da vida real, né? Pô, se ele conseguiu, se ela conseguiu, por que que eu não posso conseguir, né? Gerar uma expectativa de oportunidade, né? Como você falou, esperança, né, que é o que a gente precisa dar para essa garotada que está aí, né? Pois é. O que nos alimenta, o que move o mundo é esperar, né? A esperança. A Mário Cortella utiliza muito esse ócio, a esperança não comum aqui é inata, mas a esperançar, que falava Paulo Freire lá no passado, do verbo esperançar, uma esperança que se move, que é ativa. Então, hoje a gente precisa muito movimentar esse jovem, porque o jovem periférico que vive... Eu fui periférico, estudei na periferia, a minha vida, minha infância foi na Rapalha. Eu sei que, na minha época, pelo menos, tinha campinho de futebol. Hoje nós não temos mais esses campinhos de futebol. Quebrei muito dedo, né, cheio de pedra nos campinhos de futebol que tinha espaço vazio. Hoje nós não temos. A gente perdia muita unha, né? Unha, muita. Os dedos todos carcomidos. Então, a gente deve ter o próximo assim que, né? Sim, assim que passar a pandemia, assim que a gente puder ter o convívio normal, né? Porque como você falou, nada paga uma aula presencial, né? Uma colocação, uma promotora, uma juíza narrar aquela história dela que ela viveu e a pessoa absorver aquilo ali, não tem nada, né? Porque a gente ia para falar 50 minutos, ficava 3 horas. Porque tinha as Genial. perguntas, e tinha as histórias que eles queriam contar, porque às vezes não tinham vindo para a aula, pela falta de lanche, quer dizer, e até uma interação, e você vai começar a ver uma autoridade que se formou. Tem uma coisa bacana que é a sensibilização até de quem vai, porque quem foi que atingiu um certo ápice, mais das vezes a pessoa esquece o seu passado. Então, a gente terminava criando um momento déjà vu, que a pessoa, peraí, isso eu passei, essa de não ter uma roupa, de ter isso, né? Maravilhoso. Marcos, voltar um pouco para o livro, como é que está isso? Como é que está o... Pronto. Então, o livro, ele foi lançado pela editora Dialética, está na internet, no site da editora, e está na Amazon à venda, mas o interesse não é comercial. Nós vamos colocar depois na página do escritório ele na sua versão gratuita, eletrônica, para todo aluno receber tal, e poder estudar, ler por ele. Nós vamos lançar em janeiro. Isso eu queria ver o lançamento. Já tem uma data prevista? Nós estamos, ao final de janeiro, início de fevereiro, nós estamos só acertando a vinda de um palestrante que um grande entendido se chama Bruno Dionia, que mais escreve sobre tecnologia e direito no presente, e a gente está tentando engendrar uma palestra com ele, e aí a gente lançaria nesta ocasião. Mas antes disso, a gente deve disponibilizar para livre acesso para as pessoas terem uma cópia em PDF, ler à vontade. O interesse é disseminar o conhecimento. Maravilha. Marcos, para a gente encerrar, nesse caminhar, nesses 30 anos, né, dessas modificações, dessas mudanças, desses desenvolvimentos tecnológicos, né, mas nunca perdeu
essa raiz humanizada, né, de tentar cada vez mais ajudar o próximo e crescer todos juntos. Quais foram os pontos assim mais fortes? O que mais se destacou nisso tudo? Nessa trajetória do direito, do Dr. Marcos Araújo? Eu acho que se eu for fazer uma retrospectiva da minha existência profissional, eu acho que eu posso dizer que todos os momentos foram assim muito marcantes, mas em específico eu vibro mais com o êxito do outro. Eu não posso dizer para você que eu tive momentos marcantes pessoais que disseram assim, olha, você, ou de ser reconhecido, foi fantástico, tal. Foi naquela situação que o direito eu consegui ser útil para alguém. Por exemplo, uma pessoa que precisava de um medicamento de câncer e eu consegui levar esse medicamento, me realizou com tal intensidade do que o êxito de um processo extremamente vultoso que eu fiz uma defesa oral brilhante no tribunal. Então, assim, a relevância, no fundo, eu posso dizer a você com muita convicção e sinceridade que a satisfação do outro em dizer, às vezes eu atendi uma pequena situação. Outro dia eu tenho uma imagem aqui no escritório, e Menino de Praga foi uma causa gratuita que eu fiz para uma senhora que tem um terreno de lá de Santa Delmira, e era uma casinha dela que a Data Norte, depois de 30 anos, queria tomar. Então, para mim, essa imagem aqui, as pessoas, que imagem linda, foi um presente, foram os honorários que eu ganhei da causa social. Uma casa, qual era importante para mim? Era a causa em si? Não, era a casinha, o terreno que ela tinha há 30 anos ou 30 e poucos. E foi uma ação pioneira, porque as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, Estado, município, União, não cabe uso capião. E nós fizemos uso capião contra a Data Norte, que é uma pessoa jurídica de direito público, e ganhamos. Isso gerou até um precedente no STJ. Então, esse caso, para mim, o que era uma causa perdida, que era esse terreninho dela lá, vizinho ao Santa Delmira, que era a casa dela, a casa da família, eu achava um pouco perdido, foi uma vitória. Então, eu garanti para ela moradia. Isso foi tão relevante, digamos, do que uma causa que eu defendi num tribunal superior. Eu acho mais relevante até, foi mais tocante. Em suma, o grau de interesse e a importância era a mensuração que a pessoa que recorreu a mim imaginava que seria a causa dela. Às vezes é uma coisa boba. Às vezes tem gente aqui que chega aqui e diz, meu Deus do céu, eu vou me envolver com um negócio que não vale 500 conto. Aí, mas eu vou fazer e faço com a mesma dedicação, esforço e denoto que eu faria uma de 5 milhões. Porque eu percebo que cada uma pessoa tem um grau de relevância da necessidade. Então, na hora que eu fui instrumento e que fui útil, isso para mim me satisfaz plenamente, me realiza. Que maravilha. Marcos, eu queria agradecer muito a sua participação, o seu tempo, a sua disponibilidade. E queria dizer que eu já lhe admirava e com a conversa de hoje estou admirando mais ainda, porque você é exatamente como eu pensava. Você tem um lado... Você tem um... Não, eu não... Eu só falo o que eu sinto, eu não sou de... Já passei a fase, já estou com 57 anos, não tenho mais que estar agradando ninguém. Eu hoje me preocupo em agradar a mim mesmo e a minha esposa. Eu agradeço muito a sua participação, foi uma honra, e gostaria de colocar o programa à disposição, tá? Quando tiver o lançamento, eu quero, de alguma forma, estar participando, tá? E até se a pessoa que vir dar a palestra, a gente poder entrar em contato e fazer uma entrevista com ele, para a gente colocar isso também para as outras pessoas que de alguma forma não possam ir até o lançamento, mas para que elas também acompanhem. Fique tranquilo, pelo contrário, por favor, pode ter certeza que vamos contar muito com você. Eu sou quem agradece esse espaço privilegiado e agradeço imensamente por poder participar e quero contar contigo, sim, tanto para a divulgação dessa palestra como para você entrevistar o professor Bione. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso. Um abraço a todos, um abraço grande. Você que está acompanhando o Tuca Viegas Convida, daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista. Tchau. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição,
confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários, abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis, atendimento especializado em você.